Falar sobre gênero no século XXI é algo extremamente complicado, porque nós que víamos pesquisando e filiados ao romantismo do século XVIII, do século XIX, a gente imaginaria que no século XXI jamais nós nos reuniríamos para falar sobre coisas que a gente imaginava resolvidas na nossa vida. A filosofia hoje, que fala da modernidade, que fala da sociedade contemporânea, é uma filosofia que vem de vários lugares, principalmente da Europa, mas nós temos filósofos aqui na Colômbia, nós temos filósofos aqui no Uruguai, que hoje têm questionado fundamentalmente o que é essa sociedade contemporânea. O que ela faz, ela cria, ela recria, ela é saudável, e o que ela quer. Dos filósofos contemporâneos, o mais expressivo hoje, que é Lipovetsky, Gili Lipovetsky, que tem uma obra importante chamada A Era do Vazio, que hoje fala sobre essa sociedade contemporânea, complicada e talvez criativa. A sociologia, que é uma ciência que também está aí preocupada com a questão da sociedade contemporânea, ela nos traz algumas pesquisas, nos traz alguns itens a respeito do que nós temos vivido hoje, mas é na clínica, é da clínica que a gente tem a maior visão e talvez o olhar mais legítimo do que é hoje a sociedade contemporânea. O que a clínica nos traz? Exatamente a crise, o caos que a sociedade contemporânea nos oferece hoje, que é a perda da identidade, a perda da situação identificatória que nós, os humanos, todos aí precisamos e não mais as temos. Então, o que a clínica nos traz? Um excesso de informações e um excesso de escolhas, um excesso de saídas para o nosso psiquismo, mas o reaparecimento de algo que a gente imaginava pela psicanálise, pelas psicologias, algo que a gente imaginava que não iríamos mais conversar no século XXI, que é o renascer ou o reviver de uma coisa chamada narcisismo. O narcisismo, ele hoje vive na sociedade contemporânea atrelado ao nosso medo, ao medo do futuro. Quem vive da clínica, quem vive na clínica e convive hoje, por exemplo, com adolescentes, percebe a dificuldade fundamental em que eles possam ser si mesmos numa escolha profissional. Hoje, o desejo de ser um engenheiro, um médico, um professor de educação física, esbarra no medo do futuro e faz aparecer, faz se recriar aquilo que nós deveríamos estar perdendo hoje, que é o narcisismo. As nossas escolhas têm se mostrado frágeis e efêmeras. Então, o casamento, que é um valor universal,
um valor que todas as idades, de todas as culturas já passaram. Hoje o casamento também passa a ser uma escolha frágil, efêmera. Então, o casamento não é mais garantia, nem religiosa, nem social, de nada, a não ser de um grande tumulto, depois que ele termina, um tumulto jurídico. Não é nenhum tumulto psíquico, psicológico, é um tumulto jurídico. A repressão da sexualidade, os valores que uma sociedade impõe, que a história impõe sobre nossa sexualidade, até o início da sociedade contemporânea, até o pós-modernismo, nós tínhamos na repressão da sexualidade a base do crescimento, do aparecimento da cultura humana. Então, quando nossa sexualidade ganha, através das culturas, através da família, através das instituições, um conteúdo reprimido, um conteúdo, a impotência da sua satisfação, nascia um mecanismo a que se deu um nome, a que Freud deu o nome de sublimação. Sublimação é aquilo que nós vimos em Leonardo da Vinci, por exemplo. Um sujeito com sentimentos homossexuais profundos, impossibilitado de expressá-los, não tinha como se expressar a sua homossexualidade, e ele se torna um artista, se torna um inventor, se torna um cientista, através do mecanismo que a gente chama de sublimação. Na medida em que o processo repressor se esvai, numa sociedade contemporânea, onde o permitir a expressão individual de cada movimento sexual fica livre, nós diminuímos o conteúdo sublimatório. Nós diminuímos a quantidade de expressão, a quantidade de criação de cultura, artes, música. É uma sociedade onde, nesse exato momento, nós estamos num platô onde nós não sabemos que direção tomar. Esse movimento sublimatório, na medida em que ele vá diminuindo, que ele vá parando, ele nos leva a isso que nós olhamos nos jornais, na TV todo dia, que é o aparecimento do imediatismo. Freud chamava isso de o retorno ao princípio do prazer, que é ficar sujeitos, ficar submetidos às nossas pulsões mais primárias, sem passar essas pulsões pelo crivo da realidade, pelo crivo da crítica, pelo crivo da nossa relação real com o mundo. Por que a perda da sublimação nos leva ao imediatismo? Porque a sublimação nos dá a dor, o limite do interdito. Eu não posso passar daqui. E não poder passar daqui, ter um limite para as coisas, significa que essa pulsão tem que se refazer de outra maneira. E aí, estou lá eu pintando, estou lá eu fazendo uma música, estou lá eu fazendo uma poesia para a mulher morta, como Augusto dos Anjos, ou fazendo uma poesia para a mulher viva, ou fazendo uma poesia para a Revolução, como Chico Buarque fazia, como Geraldo Vandré fazia. Fizemos filmes lindos, não é? Que esse país já pôde assistir, como Deus e o Diabo na Terra do Sol. Feito exatamente no meio desse sofrimento todo. Quando o sofrimento passa, quando os limites passam, nós voltamos ao princípio do prazer. Quando não existe o interdito, quando não existe barreira, além de nós ficarmos filiados a esse imediatismo do prazer, eu tenho que ter prazer já, agora, hoje, nós também iniciamos aquilo que se chama ficar refém do instinto de morte.
de novo a clínica nos traz pessoas, crianças, adolescentes, adultos, velhos, reféns do instinto de morte. O que é um instinto de morte? O instinto de morte é aquela necessidade que nasce do medo da perda, o medo da morte, o medo da velhice, o medo do fim das coisas, e faz com que a gente adiante isso. Para fugirmos à nossa ansiedade, à nossa angústia do fim das coisas, a gente as adianta. Então, para não perder, eu perco. O medo de que meu casamento falhe faz com que eu me separe. O medo da minha velhice faz eu correr riscos. O medo que meu filho sofra faz com que eu o libere e o torne um contraventor. O medo da nossa sexualidade, o medo do que surja da nossa sexualidade, faz com que a gente faça com ela um instrumento, às vezes, mais agressivo do que prazeroso. Sem a sublimação, o narcísico e o erótico começam a conviver e fazem a exigência de que a gente tenha que viver um aqui e agora, um imediatismo, para que a gente possa combater a angústia. Nunca se bebeu tanto como se bebe agora. Nunca nós tivemos tantas patologias novas. Nós temos doenças que nunca tivemos. Não que tivéssemos e agora nós descobrimos um nome para elas. Nós temos doenças novas, como, por exemplo, os transtornos obsessivo-compulsivos, isolados de qualquer contexto psicótico. O que é isso? É um excesso de angústia. Um excesso de angústia que está aí, na criança de 4 anos, de 3 anos, que começa já com manias, e está lá no velho, que está sendo confundido com Alzheimer, está sendo confundido com qualquer outra doença. A angústia de uma sociedade sem sublimação, ela é tão elevada que o número de suicídios aumenta, o número de patologias psíquicas aumenta e a sexualidade começa a se perder como forma de prazer. E ganha, que é o objeto da minha palestra hoje, ganha uma função narcísica. Ganha somente uma função narcísica. Numa sociedade que não apresenta mais o limite e nem a sublimação, nós não temos mais a capacidade de um eu que saiba o que quer, não é? A gente pergunta hoje para um sujeito qualquer, o que você quer? E ele não sabe, ele quer tudo, ele não sabe. Se ele disser que quer uma coisa agora, ele perde outra. Ele não consegue se decidir. Nem na profissão, nem no amor, Quantas pessoas você gosta? Muitas. Eu tenho muitas. Né? Alguns meninos e meninas de 25, 30, 35 anos, solteiros, descasados, descolados, chegam em casa hoje, de manhã, e contabilizando quantas bocas beijaram, quanto sexo fizeram e com quem você fica? Com ninguém. Eu tenho muitos adolescentes de 11 a 48 anos e que eles, na clínica, eles às vezes chegam numa semana para mim e dizem assim, ontem eu saí com a mulher mais bonita que eu já vi, uma deusa. Na semana seguinte ele me diz, ontem eu fiquei com a mulher mais linda que eu já vi. É a mesma? Não, é outra. E a semana seguinte, e aí ele não pode parar. Porque como ele vive sob o hedonismo, sob esse prazer imediato, ele não pode se fixar numa das deusas, porque sempre existe uma mais bonita, mais esteticamente maravilhosa e sexualmente uma coisa impressionante. Faz coisas que o Kama Sutra ficaria vermelho, sabe? Então ele não pode fazer escolhas, não é? Quem vive sob o princípio do prazer não pode fazer escolhas, não pode fazer escolhas.
O que é que você vai escolher no seu vestibular? Ah, eu quero ser engenheiro agrônomo. Na semana seguinte, eu quero ser fisioterapeuta. Mas por que você mudou? Porque eu descobri que fisioterapeuta... Na semana seguinte, eu quero ser médico. Na semana seguinte... Mas o que você gosta? Esse é outro problema. Eu não sei. Eu gosto de assistir TV, jogar videogame, que me dão prazeres imediatos, sem angústia. Sem angústia. Mas o que eu quero fazer e o que eu quero ser, eu não sei. Então, vocês imaginem que uma sociedade que não faz o jogo sublimatório, não permite que a escolha seja fixada. Toda escolha fica efêmera. Então, nunca se separou tanto, nunca se sofreu tanto, nunca se perdeu tanto em termos de vida afetiva como hoje, nesse momento caótico que a gente vive na nossa sociedade contemporânea. Esse sujeito humano que é subjugado ao discurso do outro, ele recebe hoje que tipo de informação? A informação que ele tem que ser esteticamente perfeito, esteticamente bonito, esteticamente bem dotado, esteticamente rico, esteticamente, porque é o único valor que sobrou numa sociedade contemporânea. Essa sociedade contemporânea é uma sociedade que opõe belo no lugar do bom, o estético no lugar do ético. Aquele menino inteligente que vai bem na escola, ele precisa começar a tirar notas um pouco menos boas do que ele tira, porque senão ele não é convidado para lugar nenhum. Ele ganha um apelido horroroso, CDF, ele ganha um apelido terrível, e aí ele não pertence. Ele não pertence àquele discurso, àquela linguagem que se estabelece ali. Nós estamos vivendo o vazio, a incerteza, a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa sexualidade e o não saber. Qual é o limite disso? Nós, na nossa sociedade antiga, nós tínhamos a religião, a escola e a família, como forma de modular tudo isso. Nós tínhamos os homens, aparentemente heterossexuais, casando-se com mulheres, mas nunca foi dado a eles a oportunidade de que eles pudessem falar do seu sofrimento interno, a dificuldade de lidar com a própria sexualidade. E muito menos às mulheres foi dada a chance de que elas pudessem falar sobre sua sexualidade. Elas tinham que ser mulheres e eles tinham que ser homens. Rompemos isso. A sociedade contemporânea tem a necessidade hoje de se livrar desse sofrimento, de fazer esse sofrimento vir à tona, vir para as ruas, vir para os becos, vir para os bares. Hoje, a ausência dessa palavra que sentencia o indivíduo a viver de determinada forma faz com que ele reinvente, renomeie a sua maneira de ser. A formação da identidade sexual é dada culturalmente por um movimento estritamente afetivo. A única aliança que existe no triângulo familiar é entre o pai e a mãe. O filho não pode fazer aliança, senão ele adoece, ele fica doente. Então eu vou falar agora sobre o nosso tema, a identidade sexual.
briga-se muito, fala-se muito sobre o que faz com que exista uma identidade sexual. Nós sabemos hoje, o século XX termina, nos seus últimos 14 anos, com a maior descoberta que o homem fez. O homem descobriu o homem. O homem descobriu o homem. Descobriu que o homem precisa de ajuda, que o homem não sabe reciclar lixo, que o homem não sabe viver, que o homem é o único ser no mundo que tem doenças antropofágicas, doenças autoimunes, doenças que ele mesmo provoca para ele mesmo. E o século XX descobre que o nosso cérebro não é uma víscera, é uma glândula que produz tantos hormônios, tantos hormônios, tantos hormônios que nós não conseguimos ainda catalogar nem talvez 1/10 deles. Descobrimos também que nossa sexualidade biológica nasce quando começa aquilo que nós chamamos de adolescência. Entre os 9 e os 12, entre os 9 e os 13 anos, nosso cérebro dá algum sinal e alguns hormônios sexuais começam a aparecer. No homem, a testosterona. Tem testosterona, vai ter ereção do pênis, vai ter uma postura de macho, mas não é a testosterona que consagra a sua sexualidade. Não é a testosterona que vai determinar que ele é homem. Como não são os estrógenos que determinam que aquela fêmea seja uma mulher. A sexualidade, ela é anterior ao hormônio. Anterior ao hormônio. A sexualidade vem de uma mistura do dito, do ser dito como menino, ser dita como menina, dentro de casa, dentro da sociedade, dentro da vida. A formação da identidade sexual é anterior à nossa convivência com os nossos hormônios. Ela começa por volta dos 4 anos e meio de idade e termina quando começa a adolescência. A formação da identidade sexual é dada culturalmente por um movimento estritamente afetivo. Estritamente afetivo. Então, gente, vejam bem. Quantos sexos nós temos hoje? Quantos vocês quiserem. Quantos vocês quiserem. Nós temos homem, mulher, bissexuais, homossexuais, trissexuais, bestiais, que são aqueles que também transam com animais. Nós temos as Dykes Lights, as Dykes Heavies, os Mikes. Mikes são meninos que dão selinho uns nos outros. Dyke é a lésbica. Dyke Heavy é a lésbica que se entrega, vai ter uma namorada, vai ter uma vida sexual. E a Dyke Light é que só beija, mas tem namorado e tem... Essa é a loucura da sociedade contemporânea. O desenvolvimento humano se faz por fases. Essas fases são biopsiquicamente determinadas. Fase oral, o bebê. A fase anal é a fase onde nasce o nosso narcisismo, né? É a fase onde a criança gosta de dizer não. Vamos tomar banho? Não. É a fase do narcísico. É a fase necessária para a construção da nossa personalidade. Esse narcisismo deveria diminuir aqui por volta dos 4 anos e meio e ir se transformando numa coisa que se chama uma relação egóica com a vida. O que é uma relação egóica com a vida? O que eu gosto, o que eu quero, o que eu preciso para viver, o que eu necessito, que cor eu gosto, que jeito eu gosto, a forma do meu cabelo, a forma... A sociedade contemporânea é marcada exatamente pela falência desse ego, desse eu que quer, desse eu que... Mãe
diz a menina, não importa se ela é dyke, se ela é fêmea, se ela é... não importa o que ela seja. Mãe, eu preciso ir na boate hoje. Mas por que, filha, você precisa? Você já foi ontem, mas por que você precisa? Porque todo mundo vai, mãe. E amanhã, se eu não for, eu não vou ter como conversar com eles. Por quê? Porque amanhã se conversa sobre o que foi vivido hoje à noite. Não se conversa sobre o que foi vivido anteontem. E se ela não for, ela está fora. Tá fora. Essa é a sociedade contemporânea. Como eu disse, a sociedade que não tem mais o aparelho sublimatório. Vive-se de aqui e agora. A fase fálica, eu vou falar dessas duas fases. A fase fálica, veja, é só aqui que vai se iniciar a produção hormonal. Só aqui, na adolescência. Eu vou falar dessas duas fases, que são as fases da nossa formação sexual. Pode passar. Então, a fase fálica vai mais ou menos dos 4 anos e meio até os 6 anos. A fase fálica se caracteriza como tendo a primeira forma e a primeira forma do nosso amor, que é o amor homossexual. O amor homossexual pela mãe, o amor homossexual pelo amigo, pela amiguinha, o amor homossexual pela professora, o amor homossexual pelas coisas, pelo cachorro, pela vida, pelo próprio corpo. Tá? Nessa fase surgem as primeiras imagens da noção de uma instituição, que também hoje, na sociedade contemporânea, se desfaz, que é a noção de família. Quando Freud descobre a importância do triângulo familiar, ele descobre uma coisa chamada de sentimento edipiano, o Édipo. O que é o Édipo? Édipo significa exclusão. Exclusão é o quê? Eu não posso fazer aliança com a minha mãe, eu não posso fazer aliança com meu pai. A única aliança que existe no triângulo familiar é entre o pai e a mãe. O filho não pode fazer aliança, senão ele adoece, ele fica doente, ele perde a sua identidade. Então, o que é Édipo? Édipo é a exclusão. O que o filho precisa saber? Que ele pertence aos pais, mas que ele não pode fazer aliança com eles. Ele vai ter que sair desse triângulo e constituir seus desejos, suas escolhas, sua sexualidade, sua individualidade, sua personalidade e tudo mais. Quando a criança não sai, não se exclui, não sai da relação edipiana, ela adoece. Adoece como? Ela fica psicótica, ela perde a chance de se estruturar sexualmente e tudo mais aí que não interessa discutir agora. É por volta dos 4 anos e meio aos 6 anos, nessa fase que se chama fase fálica, fálica de falos, de poder, que aparece então, de uma maneira bem nítida, o sentimento edipiano, a saída do sentimento edipiano. A percepção e o uso da sexualidade, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Durante a fase fálica se inicia a angústia básica de todo humano, a angústia do crescimento. A angústia do crescimento foi relatada recentemente numa obra importante de outro filósofo francês, que se chama O Absurdo e a Graça. Aonde ele fala sobre a morte. Aqui, esse sujeito humano saudável, ele inicia a ideia de que a morte está aí, por perto. Toda criança na fase fálica inicia a angústia do crescimento, temendo que a mãe não volte, temendo que a mãe o leve para a escola e esqueça de buscar, a angústia do crescimento. O medo que o crescimento traga a morte da criança, a morte da presença dos pais. Nessa fase a gente começa a entender um pouco o que é a morte. E
Aparece nessa fase a necessidade cultural do sujeito se identificar com o pai do mesmo sexo. O menino tenta se aproximar do pai quando existe um pai ou um homem na casa, tenta se aproximar de alguma forma, imitando, fazendo coisas juntas. Antigamente, a menina vestia as sandálias da mãe e ficava passeando pela casa, às vezes com uma roupa velha da mãe. Ou antigamente, se brincava de casinha. Lembre-se, o mundo é essencialmente feminino, porque toda a raiz de uma cultura é sempre feminina. Quando nós estamos em perigo, a gente fala, Nossa Senhora, tá? Porque é a imagem da mulher, que é a imagem do cuidado. A menina pode andar de skate, ela pode andar de bicicleta. As mulheres puseram calça comprida, puseram terno e gravata, e a feminilidade delas não desapareceu. Mas o homem tentou usar saia 2 vezes aqui no Brasil. Uma com Flávio de Carvalho e a outra com o nosso querido Caetano Veloso, e foram só os 2. A cultura feminina, a mãe natureza, a terra, nos impede de sairmos dessa... A identificação nossa só pode ser feita restritamente com essa figura masculina. Uma menina de 6 anos pode torcer para o Corinthians, pode ir no jogo de futebol, ela pode invadir o mundo dos homens sem que nenhuma crítica lhe seja feita. Com a roupa dos homens, uma menina pode brincar de arma com um homem, mas um homem, quando invade a cultura feminina, isso fica muito complicado para ele, fica muito difícil de ser sustentado. O que a gente faz com uma criança na fase fálica? A gente responde coerentemente sobre as questões da sexualidade. Como é a sexualidade de uma criança de 4 anos e meio a 6 anos? A questão sexual primordial é: mamãe, como foi que eu nasci? E aí a mamãe imagina que teria que contar a história da sementinha, que ainda é, infelizmente, a história que se conta, né? Como é a história da sementinha? Os homens põem uma sementinha nas mulheres e nascem as crianças. Mas não foi essa a pergunta que essa criança fez. Essa criança perguntou: como eu nasci? Como eu nasci? É uma angústia existencial e não uma curiosidade sexual. É uma angústia existencial. Como eu nasci? Como eu nasci? E a resposta é: você nasceu pela minha barriga, ou eu fui te buscar em algum lugar, porque eu não podia ter filho, ou eu tinha 6 e queria mais um que não fosse meu. Tá? Precisamos contar histórias para os nossos filhos. Histórias. A história é a garantia do nascimento de uma coisa que nos tira do narcisismo. O que nos tira do narcisismo? Uma coisa complicada, uma bagagem psicológica que hoje, na sociedade contemporânea, se perde com uma rapidez muito grande, que é aquilo que Freud chamava de superego. O que é o superego? O superego é a maneira pela qual uma cultura impõe a um sujeito humano uma crítica ao seu psiquismo, aos seus desejos. Hoje a história se desfez. Nós temos no lugar da história o videogame, o computador, que não contam histórias, não dão antíteses, só criam ansiedade. E hoje nós não temos mais o superego. A professora na sala de aula, com alunos de um pré, se queixa da maldade ou da agressividade que aquela criança tem para com ela. Não há crítica, não há distância. Por quê? Sem o superego, o sujeito humano não se reprime. Sem a repressão, ele não faz a sublimação. Sem a sublimação, ele não tem identidade. Nem pessoal, nem intelectual, nem sexual. Terminando essa fase, nós temos dos 6 aos 11 anos, o amor homossexual se torna a única forma de convivência de uma criança com seus pares. Onde nós vemos isso? Em casa, na escola,
aqueles meninos ficando com meninos, menino com menino, menina com menina. Os meninos fazem um esforço grande para não gostar das meninas. Felipe, você não tem namoradinha? Lá, tá, argue, tá louco. Mas não tem menina bonita nessa escola? Não, só feia, só feia. Esse é o menino que está vivendo na base do amor homossexual, que é a primeira forma de amor humano. A primeira forma de amor humano. O amor pelo igual, o amor especular, o amor do espelho, o amor pelo parecido. Dos 6 aos 11 anos, esse amor homossexual precisa ganhar, de alguma forma, para haver a mudança cultural não biológica. Uma identificação simbólica com o pai do mesmo sexo. Então, o que deveria acontecer? O que acontecia antes? O que era predito? A filha, a mulher, ficava com sua mãe e vestia o sapato dela, às vezes cozinhava com ela, às vezes aprendia com ela a fazer crochê, tricô, era iniciada no circuito da feminilidade cultural. Né? Aprendia a fazer uma comida. Tal. E o menino era iniciado na masculinidade cultural. Hoje isso se perdeu de uma maneira assim, bastante pesada, dando origem à dificuldade de uma identificação sexual cultural. E aí a identificação sexual, sem a repressão, sem a sublimação e sem a cultura, ficou a cargo de cada um. Cada um vai poder agora fazer ou montar a sua própria escolha. Nós não temos mais capacidade de construirmos uma identidade psíquica. Então a gente constrói uma identidade social. O que você é? Eu sou punk. E qual é a sua sexualidade? Não defini ainda. A crise dos gêneros é secundária. A crise da identidade é primária. O que a gente deveria ser? Só heterossexual? Só homossexual? Vamos construir uma sociedade de homossexuais para ver se dá certo? A identidade cultural, afetivo-sexual, vai fazer, então, com que a gente precise ter alguma referência para a nossa sexualidade. Então, vocês vão ver aí fora, agora na sociedade contemporânea, o surgimento de tribos, pequenas tribos, grupos, gangues, de meninos, meninas, meninos e meninas, que vão tentar criar de uma forma mambembe, de uma forma frágil, uma identidade social para poder povoar, para poder regar com a sua sexualidade. Então nós temos lá os punks, os darks, os gays, as dykes e tudo mais que vocês já viram aí, os pit boys, as patricinhas, os mauricinhos e tudo mais. Nós não temos mais capacidade de construirmos uma identidade psíquica. Então a gente constrói uma identidade social. O que você é? Eu sou punk. E qual é a sua sexualidade? Não defini ainda. Eu sou tudo e não tenho ainda uma definição. Não sei ainda o que eu sou. Outro dia um menino que se veste de preto, que põe anéis no nariz, na língua, na orelha,
Ele dizia que agora ele vai ser bissexual. E o que é bissexual? Bissexual é que ele pode ter um homem e uma mulher como parceiros. Às vezes os dois juntos, às vezes em separado, e vai depender de como ele estiver no dia, do jeito que ele estiver se sentindo. Mas, ele é um punk. Percebe? Ser punk é acima de ser homem, mulher, bi, tri, homo, hétero. Ele é um punk. E a sexualidade, então, fica estabelecida, ou fica passeando no meio dessa sociedade punk. O que surgir, ele faz. O que é você? Eu sou um pit boy. Eu tenho um braço que é maior que minha coxa, sei lutar jiu-jitsu, eu sou forte e raspo minha cabeça para ninguém puxar meu cabelo e vou bater em todos os homens. Por quê? Porque esse pit boy é um sujeito que ainda está lá com 24, 25 anos de idade, mas ainda sem a definição da sua sexualidade. Então, é um sujeito com uma identidade social e com medo terrível que ele não consiga pôr alguma repressão no seu sentimento homossexual. E aí vem a sua violência, sua agressividade e tudo mais. Ele também faz parte de uma geração cuja única identidade é a social. A família é ainda, hoje, o único recurso que nós temos para construir uma identidade psíquica. O único recurso. Provavelmente, daqui a uns anos, nós vamos ter que substituí-la também por outra instituição. Mas ainda é a família que pode dar uma identidade psíquica para o seu filho. Ainda é a família que dá o nome, ainda é a família que pode fazer esse movimento frente à sexualidade, frente à identidade, frente ao apoio para uma escolha. Mas, como vocês têm visto, a família também é uma instituição que começa a entrar em falência. Pouco a pouco ela começa a deixar de existir. Eu tenho hoje crianças que estão com... Eles têm 3 famílias. Tem a família de onde eles vieram, a família do segundo casamento do pai, do terceiro casamento do pai, do segundo casamento da mãe, que veio com outros filhos, e aí ele não sabe muito a quem ele pertence. Mas ainda ele consegue falar a palavra mãe. Mãe. Ainda consegue dizer isso, mas alguns já chamam a mãe pelo nome, o pai pelo nome, e já perderam essa condição de pertinência. Não pertencem muito a nada. Então, tem que pertencer a um grupo, tem que pertencer a algo que lhes dê pelo menos uma identidade social. Em 1980, o maior antropólogo que esse planeta já teve, chamado Gregory Bateson, ele nos disse que nós vivemos não de acordo com a nossa identidade psíquica, nem de acordo com a nossa identidade sexual, nem de acordo com a nossa identidade social, mas de acordo com a nossa identificação psicopatológica. Então ele diz, não adianta a gente ficar discutindo essa história de homo, hétero, bi, tri, ou se esse cara é engenheiro, médico, isso, aquilo. O que importa é a quem ele se liga, a quem ele se liga, com quem ele se casou, quem ele namora, com quem ele está. Este é o sujeito, este é o sujeito. A quem ele pertence, este é o sujeito. O resto, se ele é engenheiro, se ele é homossexual, se ele é heterossexual, isso não importa. Importa é com o que ele se identifica. E aí nós vimos, no decorrer agora dessa década, o aparecimento desta coisa, desta ausência de identidade pessoal. O padre pedófilo, o pastor que transava com as suas consulentes lá dentro do... o médico, pediatra, pedófilo e o dono da lei, que trai a lei, que não usa a lei para si. Nós começamos a ver que não é o título que dá a identidade.
qual a identidade que a sociedade contemporânea exige de nós agora? Nossa sexualidade, nossa estética. Se vocês andam pelas cidades aqui desse país hoje, vocês já devem ter visto quantas clínicas de estética nós possuímos. Milhares, milhares e milhares, que prometem emagrecimento, prometem cirurgia plástica e prometem coisas. Por quê? Porque nós temos que viver o aqui e agora, e o aqui e agora só pode ser vivido pelo estético. Esta exigência que o social faz para que a identidade social seja estética. A ausência de recursos psíquicos faz aparecer uma coisa que Melanie Klein chamava de identificação projetiva. O que é identificação projetiva? É eu colocar no outro, projetar no outro aquilo que eu estou sentindo de ruim dentro de mim. E aí nós temos uma sociedade que não tem vizinho, tem poucos amigos. Na escola, só tem identidade quem pertence aos grupos, às gangues. Quem não se identificar com nenhuma, está perdido, vai ser excluído. Tá? No século XXI, quando nós estamos falando de inclusão, nós ainda falamos do negro, do japonês, agora nós falamos do muçulmano, nós falamos do judeu. Quanto mais nós tentamos imaginar que o politicamente correto deveria ser o vivido por todos nós, mais nós aumentamos a exclusão. Então, gente, eu queria concluir tudo isso. A morte, a crise do gênero, não é uma crise solitária, não é uma crise única, não é o gênero que está em crise, não é a questão de ser homem ou ser mulher. O que está em crise é o processo básico de identificação, a formação de um eu, a formação de um ego, a formação de uma crítica pessoal que permita com que, no auge da angústia, algum de nós possa fazer uma poesia. No auge da angústia, algum de nós possa fazer um quadro. No auge de angústia, algum de nós possa se apaixonar. A paixão é decorrente da angústia e é uma sublimação. Então, não existe o aparecimento das dykes, dos mikes, dos gays e das lésbicas. Isto não é a crise da sexualidade. Isso é a crise da identidade, a crise da formação de identidade. A sociedade contemporânea impediu, a partir do momento em que nós não temos mais qual é o interdito, qual é o limite, o que se deve querer hoje para se ser feliz. O que uma pessoa tem que desejar hoje para ser feliz? Dinheiro? Um bom casamento? Uma boa namorada? Um bom namorado? Uma namorada bela? Uma namorada boa? Um homem bonito? Não tem importância que seja mau. Qual é o critério que nós usamos para a gente poder ter um prazer único, um prazer individual, o prazer da identidade? Foi isso que nós perdemos. Então, como diz um menino homossexual que eu atendo há muito tempo, ele diz assim, eu não sou homossexual, não quero ser heterossexual, eu me refugio na minha sexualidade do jeito em que eu sou melhor acolhido. Tá? A Dyke Light, que apareceu no meu consultório, ela diz assim, tio, uma mulher sabe beijar muito melhor que um homem, a Dyke Light. Então, quando eu quero beijar para ter prazer, eu beijo uma mulher. Quando eu quero beijar para paquerar, eu beijo um homem. Então, o que eu quero mostrar para vocês é assim, a crise dos gêneros é secundária, a crise da identidade é primária. O que a gente deveria ser? Só heterossexual? Só homossexual? Vamos construir uma sociedade de homossexuais para ver se dá certo? Eles têm os mesmos problemas que os heterossexuais. Da mesma maneira. Ciúme, separação,
briga e tudo mais. O problema é que, numa sociedade que não tem mais a fronteira dos seus limites, o narcisismo é que prepondera. Aquele menino hétero vai com a sua namorada hétero para uma boate e daqui a pouco ele está lá querendo ser olhado pelas outras mulheres. Aquele menino homo vai para uma boate com o seu namorado homo e também está querendo ser olhado, ser invejado. Aquele menino que está com uma bela garota, uma mulher muito bonita, ele quer ser invejado pelos outros por estar junto com um símbolo que a sociedade hoje considera um símbolo de poder, a mulher bonita. Aquele menino homo arranja um namorado bonito e vai com o seu namorado bonito para boate homo para querer ser invejado. Os problemas são os mesmos. As questões são as mesmas. O cuidado com os filhos, os problemas são os mesmos. A questão não é no sentimento que está em jogo, o sentimento homo, o sentimento hétero. Vocês não imaginam a quantidade de meninas que se obrigam a namorar e sofrem, se deprimem, tomam remédio, mas porque não suportariam ver a sua homossexualidade conduzida aí espontaneamente, explicitamente. Tá? A questão não é essa. A questão é, por algum motivo, essa sociedade contemporânea desistiu de oferecer padrões de identidade psíquica para nós. Só oferece padrões de identidade social. E é do que nós começamos a viver. De símbolos, o símbolo da roupa, o símbolo do sexo, o símbolo do... em alguns lugares, é bom ser gay. É um status ser gay. Então, muita gente que nem sabe o que é, fica gay para poder pertencer a esse status. Então, por que nós desistimos de oferecer às pessoas uma identidade psíquica? Essa é a questão. Tá? O resto é tudo consequência do que nós temos aí.